espalhando luz, esperança e salvação. Pastor Odair Ferreira, a serviço do reino. Toda a eternidade seja o nome de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Cumprimento de irmãos com a paz do Senhor e uma boa noite na presença de Deus. Queridos, por favor, podeis tomar os vossos assentos nesta noite? Aleluia. Bendito seja Deus. Eu louvo e enalteço o nome do Senhor por esta noite, por essa oportunidade, por nós estarmos aqui e por você ter vindo até este lugar. Louvo ao Senhor pela sua vida e também louvo ao Senhor pela sua vinda até este lugar, porque o Senhor é aquele que nos garante vitória. Louvo a Deus pela vida de nosso pastor, assim também pela vida de nossa pastora, tão carinhosamente na noite deste dia, nos cede este lugar que é santo, para ministrar-nos uma palavra que é a palavra do Senhor. Pastor Odair, que Deus o abençoe, pastor André, que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus também, e que Deus venha realizar a promessa dele sobre as nossas vidas, porque nós precisamos da presença e da graça de Deus sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Queridos, eu sou bem cônscio em dizer, eu estou tremendo aqui nesta noite. Tremo, os meus joelhos batem uns aos outros, semelhante ao rei que viu a mão de Deus escrevendo na estucada parede. Mas o Senhor, Ele é aquele que nos concede esta oportunidade ímpar e única de estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Acredite você, esta noite ela nunca mais irá acontecer na sua vida. Esta noite não, esta noite é especial. O Senhor a está nos dando para juntos alegrarmos da presença dEle. Passei durante esses dias a meditar na palavra do Senhor, e meditando na palavra do Senhor, eu falava com ele, pedindo: Deus, me dê uma palavra para ministrar naquele santo lugar. É um culto denominado culto da família, e eu sei que o Senhor, Ele te conhece aqui e sabe como você chegou aqui e o que você tem feito para Ele até esta noite. Acredite, o Senhor não irá deixar você sair daqui da mesma maneira que chegou. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma leitura dentro da palavra do Senhor no livro de Juízes. Eu sou cônscio em dizer, eu estaria ministrando no livro da Gênesis, no capítulo de número 49, versículos de número 1 e 2. Mas o Senhor, Ele é aquele que te conhece aqui e sabe das nossas necessidades, porque o Senhor, Ele quer falar conosco de uma maneira especial. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Diz a palavra do Senhor, versículo 1 ao versículo 9, e depois o versículo 11 ao versículo 13, e depois o versículo de número 18, nos diz assim. Livro de Juízes, capítulo de número 6, e versículo 1. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão dos de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra eles os midianitas, os amalequitas e os filhos de Oriente, e acampando-se contra eles, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, e lhe disse: o Senhor é contigo,
ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio. Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo de número 18. Rogo-te de que não te apartes daqui, até que eu voltes, trazendo do meu presente, e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou, pois, Gideão, preparou um cabrito e fez com uma efa de farinha bolos ázimos, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trazendo para debaixo do carvalho, lhe apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos ázimos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E ele assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os bolos ázimos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu-lhe diante dele. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra do Abiesrita. Naquela mesma noite, versículo 25, nós já encerramos com o 26. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta a Azera que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha de Azera que cortares. Amém? Sabe por que eu li bem rápido? Porque a leitura ela era um tanto extensa. Sabe por que eu lhes apresentei todos esses versículos? Porque o Senhor, Ele é aquele que conhece a nossa casa, a nossa causa, a nossa família, a nossa necessidade, a nossa situação, a nossa circunstância, o nosso momento, como nós estamos servindo a Deus e como nós estamos caminhando com o Senhor. Ora, e por que fizemos esta leitura no livro de Juízes? Porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, antes de Juízes nós encontramos o livro de Josué. Eu sou apaixonado por esses livros. E quando eu olho para o livro de Josué, eu encontro dentro do livro de Josué 24 capítulos. Dentro desses 24 capítulos, 12 destes capítulos, você consegue ver Josué e a nação de Israel guerreando, participando de batalhas, entrando em guerras, entrando em conflitos. Capítulo de número 7, você consegue ver ali a nação de Israel perdendo uma guerra, entrando em atrito, mas o Senhor, Ele dá vitória para aquele povo. E 12 capítulos à frente, do capítulo de número 12 ao capítulo de número 24, nós vemos Josué entregando as terras nas mãos dos filhos que permearam nas batalhas, dando-lhes a ele uma oportunidade, dizendo a eles assim: toda a terra está diante de ti. Vocês têm deste lado terras que foram conquistadas, e deste lado também vocês têm deuses. E começa a dizer: os deuses dos amorreus, dos perizeus estão diante de ti. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Entenda isto daqui. Está sendo lançada muitas oportunidades para servirmos a deuses, mas você e a sua casa servirá ao Senhor. E o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Entenda aqui comigo nesta noite, quando entra no livro de Juízes, se você fosse olhar o último versículo do livro de Juízes, você vai encontrar as seguintes sentenças: e o povo fazia o que queria fazer, porque não havia rei, e tudo o que eles faziam, pensavam que estavam fazendo certo. Este era o último versículo, mas nós estamos no primeiro versículo do capítulo de número 6. E esses versículos me chamou muito a atenção, porque eu estou olhando para uma nação vitoriosa.
Eu estou olhando para uma nação de guerra que guerreou as guerras do Senhor e venceu. Agora, a nação de Israel, por dubiar, ela teve dois pensamentos. No mesmo tempo que elas serviam a Deus, Deus lhe dava vitória. Mas em um mesmo momento, eles desviavam-se do Senhor e começavam a seguir deuses que eram da terra onde eles haviam conquistado. Entenda aqui que quando o Senhor olhou para a nação de Israel, Ele nunca estendeu a mão para os destruir, mas sempre enviava os seus exércitos. E aqui dentro desse capítulo de número 6, você está vendo comigo que o Senhor olhou e disse assim: está errado, acerta. E eles achavam que estavam tudo bem. E o Senhor então envia os midianitas. E o povo de Midian era um povo forte. E quando eles cercam a nação de Israel, eles começaram a olhar e começaram a dizer: não vai ter problema. Mas os amalequitas e os do Oriente também chegaram. E quando eles chegaram, irmãos, eles começaram a olhar e começaram a dizer: não, eu ainda consigo vencer. Deus ainda vai dar vitória. Porém, o Senhor os havia levantado para guerrear contra a nação de Israel. Deus não colocava a mão, mas permitia que o exército dele chegasse. E Deus dá ordem a qualquer exército que se levanta contra a noiva dele. E eu acho, e eu creio, e eu confio que quando se levanta, eu acredito no livro do profeta Isaías, quando o Senhor veio dizendo: eu preparei o ferreiro para soprar o fogo e preparar a ferramenta contra ti. E eu também acredito no mesmo livro do profeta Isaías, aonde ele veio dizendo que o Senhor, o nosso Deus, também criou o assolador para usar a ferramenta. E eu também acredito no profeta Isaías, quando ele disse, usado pelo Senhor, o nosso Deus, que toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. E sabe o que ele disse? Esta é a sorte daquele que serve ao Senhor. Esta é a sua sorte. Pode se levantar, mas não te destruirá, porque a mão do Senhor irá te alcançar para te dar vitória, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Eu olho esta palavra do livro de Juízes e eu vejo os amalequitas atacando a nação de Israel. E o interessante é que eles atacaram por 7 anos. Foram 7 anos consecutivos. E este ataque era interessante. É que quando Israel plantava e o broto aparecia na terra, eles não esperavam dar o fruto. Eles já destruíam tudo. Eles entravam destruindo tudo. A primícia, eles não conseguiam ofertar. O dízimo, eles não conseguiam dar. Eles não conseguiam estender a mão para abençoar aquela nação. Os levitas começaram a perecer. E o Senhor estava olhando e estava dizendo: sou eu quem estou criando isso. Sabe o que eu acho interessante? É que quando dava o próximo ano, eles diziam: agora nós vamos plantar e nós vamos colher. Os amalequitas, os midianitas e os do Oriente se levantavam de novo e começou a destruir a terra. E destruindo a terra, como eles estavam fazendo, o Senhor então pesou-lhe a mão sobre aquele povo e eles se lembraram de Deus. Sabe, quando nós lembramos de Deus, eu ouvi o nosso pastor dizendo aqui que quando tudo vai bem, está tudo bem. Que quando tudo vai ótimo, está tudo ótimo, mas quando nós caímos em detrimento, em depressão e opressão, buscamos a Deus. A nação de Israel fez desta mesma forma. E o que aconteceu? O Senhor veio falando com eles. E o Senhor veio dizendo: eu vos libertei. Eu lhe tirei com mão forte do Egito. Mas o interessante é que o Senhor começou a olhar para a nação e começou a procurar um homem para mudar história. Começou a procurar uma mulher para mudar histórias.
E eu acho muito lindo é que o Senhor, o nosso Deus, Ele sempre faz assim. Quando a nação de Israel começava a entrar em detrimento, Ele procurava um homem para mudar a história. Eu acho interessante é que no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 5, o Senhor dá ordem para ele: dá a volta aí para que eu não faça nada contra a terra. Dá a volta, rodeia a terra, procura um homem aí, procura um homem aí. Procura um homem para estar na brecha, para que eu não destrua a terra. E o interessante é que o profeta disse: e procurei este homem e não achei. Mas Deus é diferente. Deus, Ele olha para a terra e Ele vê a terra entrando em detrimento, e Ele procura um homem para mudar histórias. Talvez dentro deste ano de 2025 o Senhor tenha procurado homens para mudar histórias, e o Senhor tenha te escolhido. Então acredite, histórias serão mudadas por intermédio da sua vida, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Mas eu olho esta palavra e eu vejo Deus procurando, e o povo já havia se esquecido como adorava a Deus. O povo já havia se esquecido como se portava diante de Deus. E o Senhor encontra um moço chamado Gideão. E quando ele se encontra com Gideão, Gideão não estava parado, Gideão não estava com medo, Gideão não estava afrontado, Gideão ele estava confrontando. Eu acredito naquele que entra em confronto para buscar a vitória. Eu acredito naquele que mesmo no meio da guerra encontra tranquilidade para vencer as batalhas, e Deus dá estratégias para isto, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Gideão agora estava dentro do lagar, malhando trigo para livrar dos midianitas. Ele não se conformava com aquilo. Sabe o que eu acho interessante? Tem um dito aí afora que diz assim: e os incomodados que se mudem. Espera aí que você já vai entender. Mas Paulo, ele vem dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, sejai-vos transformados. Sabe o que ele estava dizendo? Se você não está conformado, está inconformado, então se prepare para mudanças, para a glória do nome de Jesus, porque o Senhor, ele te garante vitória, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Gideão, ele não se conformava com a situação, ele era inconformado, porque ele acreditava que pode acontecer milagre nessa situação, pode, na sua situação, pode ser mudada a história, pode, no momento que você está vivenciando e vivendo, Deus pode mudar o cenário da sua vida, pode. Sabe o que eu acho lindo na palavra do Senhor? O Senhor, ele veio falando com o profeta Ezequiel uma certa feita. Ele olha para Ezequiel e diz a Ezequiel: vamos dar uma volta? Ele olha e diz assim: vamos, vem comigo, filho do homem. Ele estava dizendo: vem comigo, filho do que morre. Eu vou te levar num lugar. O lugar era estranho, porque não havia vida, pois era um cemitério, um vale de ossos secos. E quando ele chega naquele lugar, o Senhor diz a Ezequiel: dá a volta e anda, caminha e anda. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei, mas se você der a volta, você vai olhar e vai ver, tem piores do que eu. Se você der a volta, você vai ver, tem alguém que está chorando mais do que eu. Se você der a volta, você vai ver, tem alguém que está sofrendo mais do que eu, mas está adorando e buscando ao Eterno, para Ele mudar histórias, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Lá então, quando o Senhor pega Ezequiel, põe ele para andar, ele começa a olhar o momento, e o Senhor lhe faz uma pergunta: filho do homem, essa situação pode ser mudada? É sério essa pergunta aqui. Não estou brincando, não estou tentando te emocionar, não. Essa situação pode ser mudada? Nós criamos um cenário no nosso pensamento de que não pode mais,
Não vai dar mais certo, pastor. Nós criamos um cenário no nosso pensamento que nós falamos assim: o melhor é abandonar, o melhor é deixar o lar, o melhor é deixar o esposo, eu já não aguento mais. O melhor é deixar a esposa, eu já não suporto mais. Mas o interessante é que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, veio perguntando para o profeta Ezequiel: filho do homem, pode porventura estes ossos tornarem a ter nervo, tornar a ter carne, tornar a ter pele e tornar a viver? A situação do profeta não era igual à sua. Não era. Mas ele olha para os céus e diz assim: Senhor, eu estou vivendo um momento tão constrangedor. Eu estou vivendo um momento de tanta angústia. Eu estou vivendo, entenda isso daqui nessa noite, pelo amor de Deus. Isso é só um momento, vai passar. Esse momento vai passar e Deus vai mudar a sua história. Suporte Ele. Aleluia, suporte esse momento. Olhe bem aqui. Ezequiel, ele olha e fala assim: Senhor, é o Senhor que sabe. Eu lhe fiz uma pergunta não retórica para você entender. Esse momento, o Senhor pode mudar ele na sua vida. E quando Ezequiel disse: o Senhor sabe, aí Deus olha para ele e diz assim: então te prepare para profetizar, porque essa é uma noite de mudanças. Se prepare para profetizar, porque esta noite Deus mudará a história. Te prepare para profetizar, porque no meio deste vale Deus vai abrir a porta do inédito para te abençoar, para a glória do nome de Jesus. Vai, porque Ele é Deus, aleluia. E então Ezequiel profetizou e Deus mudou a história. São momentos e cenários que vivemos. Olhe bem aqui, lá está Gideão no lagar, agora inconformado, e o Senhor olha para ele e diz assim: assim diz o Senhor é contigo, varão valoroso. O anjo falou esta sentença verbática a Gideão. Imagina a situação que Gideão estava. Eu preciso que você viaje comigo para debaixo do carvalho do Abiesrita. Eu gostaria que você se desligasse nesta noite da sua preocupação e viajasse comigo dentro desta palavra. Imagina uma nação inteira sofrendo ataques do adversário. Uma nação escolhida agora já não sabe mais como adorar. Uma nação escolhida agora já não sabe mais como buscar ao Senhor. E o Senhor chega e se apresenta ao menor da casa, ao caçula da família, da menor tribo que tinha, da tribo de Manassés. O Senhor é contigo, varão valoroso. Ele olha e diz assim: imagina, irmão, tem certeza? Você tem certeza que Deus é com você? Você tem certeza que Deus é com você? É sério esse negócio de Deus ser conosco? Eu preciso que você tenha certeza que Deus é com você. Porque Gideão, ele olhou para aquele momento e ele disse assim: rapaz, você está de brincadeira comigo. Porque se o Senhor fosse conosco, cadê os milagres que aconteceu antes? Cadê a tua provisão que aconteceu no tempo anterior? Cadê o seu trabalhar, Deus? Por que nós estamos passando por isso? E eu duvido que na tua oração você já não se prostrou dizendo: por que eu estou passando por isso, ó Deus? Eu duvido ainda os que estão orando, porque muitos nem de madrugada oram mais. Os que se dobram. Eu ouvi a nossa pastora cantando um louvor aqui,
E é por isso que eu ainda estou de pé. Embora o meu exterior esteja a se desgastar, mas o meu interior está sendo renovado. O seu interior está sendo renovado com esperanças. Todos os cultos deste lugar, para a glória do nome de Jesus. Eu acredito na provisão de Deus na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Entenda isso daqui. Gideão, ele olhou e disse: mas e as maravilhas? E os milagres? Olha o que nós estamos passando. A nação escolhida, eleita, está passando por isso. E o Senhor olha para ele, aquele anjo olha para ele e diz assim: o Senhor é contigo. Agora, já não precisa mais da sua aprovação, porque Deus é contigo. Eu quero que Ele seja comigo? Não, mas Ele é. Eu quero que Ele esteja comigo? Sim, e Ele está. Eu preciso que Deus esteja comigo? Sim, eu preciso. Naquele momento ali, Gideão olha para o anjo e diz assim: se verdadeiramente mesmo é o Senhor, se o Senhor vai mudar a história, deixa eu ir lá em casa. Não vem não, fica aí. Entende isso daqui, pastor? Fica aí, eu vou lá em casa, vou preparar um cabrito para o senhor e vou trazer. Porém, Gideão já não sabia mais como adorava a Deus. No meio de tantas lutas, no meio de tantas batalhas, no meio de tantos confrontos que enfrentamos, no meio de tantas dificuldades, quantas das vezes nós perdemos a direção de como adorar a Deus. Não adianta você falar que não, porque o nosso dia está sendo preenchido de uma forma tão extraordinária que nós já levantamos pela manhã, olhamos no relógio, é 11 horas, olhamos de novo, é 2 horas, olhamos mais uma vez, é 6 horas, e se você brincar, nem para o culto você não vem. O dia está acelerado demais. E Gideão, ele olhou e disse: espera aí que eu vou lá e eu trago aqui para o Senhor. Gideão havia esquecido como adorar a Deus. E ele trouxe a efa de farinha, trouxe o caldo e trouxe o cabrito. E entende-se que ele colocou no chão. No chão. O anjo olhou para ele e disse: tira o seu sacrifício do chão e ponha na rocha. Não entendi, pastor Valdeir. Os dias estão passando tão depressa que o nosso sacrifício estava sendo feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, por causa das nossas guerras. As nossas batalhas estavam nos colocando Deus diante de nós de qualquer maneira. E quando eu digo de colocar Deus de qualquer maneira, eu me lembrei do sacerdote Abinadab. Abinadab, ele era um sacerdote há 20 anos que estava com a arca. E ele então servia a Deus de qualquer maneira. E ele tinha os seus filhos, que se chamavam Uzá e Aiô. Você conhece bem a história, eu não preciso nem contar ela. Você sabe da história, como servir a Deus, ninguém precisa te ensinar mais. Você sabe quem é o seu Deus, e esta é uma noite de Deus se manifestar nas nossas vidas com glória, e para mudar a nossa história, em nome de Jesus Cristo. Entenda isto daqui. Uzá chegava na presença de Deus, a arca do Senhor, de qualquer maneira e de qualquer jeito, entenda. E Deus estava vendo aquele momento. Ou você pensa que Deus não vê como você está adorando a Ele? Ou você pensa que Deus não tem visto o que você tem entregue diante dEle? Ou você pensa que muitas das vezes o Senhor não tem visto o pouco que nós estamos entregando diante dEle? Abinadab ficou com a arca 20 anos e Deus não mudou nada na casa dele. E uma certa feita, quando ele vai levar a arca, Davi coloca a arca em cima de um carro novo.
Uzá e Aiô, que eram levitas ao sacerdócio daquele tempo, eles olharam e disseram assim: vou fazer de qualquer jeito. Homem de Deus, ai, Eliasub, amando como Nécia, alai que derbe ou como da subterra, entrego na tua mão este povo. E quando faço isto, lhe dou diretrizes dos teus sonhos e no teu pensamento. E entenda que esta obra está diante de mim, e eu a requererei as almas que coloco nas tuas mãos, pois tenho visto sinceridade no teu coração nesta terra. Lhe farei prosperar, pois sou eu o Senhor que faço assim. Alá como desce amando e é faço, alá como é bom que é. Deus está presente neste lugar para abençoar as nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Uzá quis fazer de qualquer jeito, e quando chegou na eira de Narcom, o boi balançou a arca e ele foi segurar com a mão, e o Senhor disse: não ponha a mão na minha glória, pois eu não deixo ninguém tocar a minha glória. Eu lhe dou a minha glória, eu reparto a minha glória, mas não deixo que toquem nela. Entenda isto daqui. E Uzá é morto. E Davi olha para aquele momento e diz assim: como que eu vou entrar em Jerusalém com esta arca, com a presença de Deus que acabou de matar um levita? E eles viram a casa de Obed-edom na beira da estrada. Eu já volto para a palavra. E Davi olhou para a casa de Obed-edom e disse: leva a presença para lá, porque lá ele morre. Leva a presença para lá, porque na casa dele ele morre. Leva a presença, leva a arca para lá, porque é lá que vai matar ele. Porém, Obed-edom olhou e disse: eu estou na presença. Entenda isso daqui nesta noite. Você está na presença. Compreenda isto daqui nesta noite. Aleluia. A presença de Deus vai lhe fazer descansar. A presença de Deus vai encher a tua casa de glória. A presença de Deus vai mudar histórias da sua vida para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Obed-edom era um homem doente, a sua casa era doente, a sua mulher era estéril, nada produzia naquela terra, e a arca ficou ali por alguns dias. Deus mudou a vida de Obed-edom. Deus vai mudar vidas hoje aqui. Deus vai mudar vidas neste lugar para a glória do nome de Jesus. A presença de Deus vai lhe fazer descansar, porque Ele é fiel nesta casa. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? É que Gideão, ele foi e trouxe a oferta, e o anjo disse: tira do chão e ponha na rocha. Aleluia. Tira do chão e ponha no altar. Tira do chão e apresente a Deus com sinceridade. E quando ele fez assim, sabe o que eu acho lindo? O Senhor recebeu aquele sacrifício. Tem sacrifícios que Deus estará recebendo hoje aqui. Tem ofertas que Deus está recebendo hoje aqui para mudar histórias. E Deus mudará histórias de vidas para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Gideão, ele já havia esquecido, mas o anjo fez lembrar. E logo após a palavra vem dizendo: agora Gideão fez um altar ao Senhor e deu o nome daquele altar de Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Mas espere aí, ele estava vivendo guerra. E como ele pode ter paz? Como ele declara que agora Deus é a paz do coração dele? Como que você pode declarar a paz vivendo numa guerra? Se eu lhe perguntasse nesta noite: você tem paz? Eu vou dizer para você que a paz não é a ausência da guerra.
A paz, pastora, não é a ausência da enfermidade. A paz não é sempre quando estamos com saúde. A paz é, no meio da guerra, você terá a confiança e a certeza que o seu Deus vai mudar a história e vai te dar vitória. Tenha paz no meio da guerra e o nosso Deus nos dará vitória para a glória do nome de Jesus. Aleluia! E o interessante é que quando ele levanta esse altar, de noite o anjo chega para ele e diz assim: você me trouxe uma oferta e não deixou eu entrar na sua casa. Mas eu entrei na sua casa e eu vi que lá tem bois ofertados a Baal. Eu vi que grandes ofertas estão sendo oferecidas a Baal. Você me trouxe um cabrito e o seu pai oferece boi. Mas agora você vai entrar lá, vai matar um boi de 7 anos. O teu Deus está te vendo aonde você foi e pensou que ninguém viu. O teu Deus te viu aonde você chegou e pensou que ninguém estava te vendo. O teu Deus te viu e está te vendo para te abençoar e mudar histórias das nossas vidas para a glória do nome de Jesus. Aleluia! E sabe o que eu acho lindo? É que quando ele colocou a oferta na rocha, o Senhor olhou para ele e diz assim: você vai arrancar os ídolos lá de dentro, você vai cortar o poste de Acera, você vai pegar aquela madeira e vai pegar o boi de 2 anos e vai subir no lugar alto, num lugar de destaque, e vai levantar o altar para mim e vai me mostrar que eu ainda sou Deus de provisão, de providência e de milagres, e o povo irá entender que eu cheguei para mudar histórias. Entenda isto daqui: o teu Deus chegou na sua vida, na sua casa, para mudar as histórias para a glória do nome de Jesus. Ainda que muitos estejam dizendo que não, o Eterno diz: eu sou o que sou, e fora de mim não há outro Salvador. Entenda isto daqui nesta noite: o Senhor é aquele que te viu, que te ouviu, que te entende, que te encontrou e que te alcançou e mudou a tua história. Aleluia! Gideão, ele muda a história da nação de Israel. Para muitos ele não valia nada, mas o Senhor fez ele se tornar grande. Na sua casa ele era o caçulo, o que menos voz tinha, mas o Senhor tornou ele com uma voz tão grande que ele invocou 32.000 soldados para participar da guerra. A tribo de Manassés, ela era da filho de José, que foi nascido no Egito, e é chamada de meia tribo. Nenhuma tribo não era, né? Era tribo de Efraim e Manassés, era meia tribo, não era nenhuma tribo. O Senhor olhou e falou assim: mesmo que você não seja nada, eu te escolhi. Mesmo que você seja desprezado, eu não te rejeitei. Sabe o que eu acho lindo? Eu acho muito lindo é que tem alguns homens e algumas mulheres aqui que o Senhor já lhe disse no teu coração: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que Ele te formou, Ele já te conhecia. Tu não entendes as dores, tu não entendes as angústias, mas o Senhor já te conhece. O Senhor tem intimidade contigo. Sabe porque muitas das vezes nós estamos passando por aflições? Porque nós estamos querendo perder a intimidade com Deus. E estas dores, irmãos, é o Senhor dizendo: vem ter intimidade comigo. Me busca de novo, me chama de novo que eu te atendo. E eu acho muito lindo, sabe o que? É que o Senhor vem dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Nós estamos trocando a nossa busca ao Senhor dos céus.
Mas esta é uma noite que o Senhor vem dizendo: eu quero mudar a sua história, Valdeir. Odair, eu quero mudar a sua história. Oh, que amado. Noiva, eu posso mudar a sua história. Então acredite, o Senhor pode mudar o cenário das nossas vidas para nos abençoar, para a glória do nome de Jesus. Eu convido você para se colocar sobre os seus pés nesta noite. Se põe sobre os seus pés. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Entenda aqui comigo que quando Gideão invocou os 32 mil, ele fez uma pergunta discreta. E ele disse: se tiver covarde e medroso, volta. Ele não estava interessado em quem não tinha coragem e quem iria falhar com um amigo. Eu acho muito linda a palavra do Senhor, porque 22 mil voltam embora. Agora você já olhou aquele cenário? Imagina você voltando embora, foi convocado para uma guerra, foi alistado no exército. E aí o comandante fala assim: ó, quem não tiver coragem e quem for medroso vai embora. Tu chega na sua casa, seu filho, seu irmão, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo vai olhar para você e vai dizer: já venceram a guerra? Tu vai ter que dizer: não venci. Mas participou da guerra? Não participei. Mas e a convocação serviu para quê? Serviu para eu revelar quem eu sou. Eu sou um covarde e não. Mas essa noite aqui é diferente. Ainda que tenha apenas 300, tu vai ter buzina na mão, tu vai ter cântaro para quebrar, e tu vai ter tocha de fogo acesa para glorificar ao nome do Senhor, porque Ele é fiel neste lugar, e a mão de Deus está estendida para te abençoar aqui, para a glória do nome de Jesus. Acredite, Deus vai mudar o cenário para te dar vitória, porque Ele é fiel na terra dos viventes. Eu quero orar neste momento. Eu vou fazer uma oração neste lugar. E desta oração eu já agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu oro nesse momento. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite ministramos uma palavra, Senhor, diante da tua noiva, diante dos teus escolhidos. Deus, o Senhor que escolheu e nos encontrou e nos achou e mudou a nossa história. Eu peço ao Senhor, ó Deus, como o Senhor foi na vida dos teus servos na antiguidade, venha ser na vida dos teus filhos nesta noite. Senhor, a porta que estava fechada venha abrir, ó Deus. Deus, a batalha que estava renhida, Senhor, venha dar vitória para o teu filho, para a tua noiva, para a tua igreja, para a glória do nome de Jesus. Senhor dos exércitos, eu peço ao Senhor, restaura a saúde, restaura a força, restaura a esperança, renova-nos, ó Deus, diante de ti, dá-nos graça, Senhor, para suportarmos estes dias. E eu peço ao Senhor, ó Deus, mais uma coisa: abre a porta da providência, da provisão e do milagre sobre as nossas vidas. Eu peço ao Senhor, ó Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo o justo, o que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo, e vos dê graça em nome de Jesus. Amém.